Atos, capítulo número 10. Assim diz a palavra do Senhor. Atenta aí para o texto. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão acerca da hora 9 do dia, o anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer mais, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Versículo 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Versículo 30. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio,
a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembrada na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fize-te bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, recebemos o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Vamos orar? Feche os seus olhos. Santo e eterno Deus, amado Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. E nós te pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo, para nós compreendermos a Tua palavra e a Tua vontade. Sê conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto longo, que lemos todo o capítulo 10, que trata especificamente da conversão de Cornélio e a descida do Espírito Santo entre os gentios. O texto retrata o cumprimento das promessas de Cristo. O Espírito Santo está sendo derramado entre os gentios. O cumprimento das promessas de Cristo, porque o Evangelho, a presença de Deus, o Espírito do Senhor, não está apenas entre os judeus, mas está também entre os gentios. Atos 1:8 revela as promessas de Cristo. E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2, a gente vê Pedro então pregando a palavra em Jerusalém. Espírito Santo ali sendo derramado em Jerusalém. Em Atos capítulo 8, a gente vê também o evangelho chegando em Samaria. E Pedro até mesmo visitando essa região, como nós lemos nos capítulos anteriores.
E agora a gente vê Pedro indo até os gentios, especificamente visitando aqui a casa de Cornélio, que é um gentio. A gente vê, portanto, o Espírito Santo sendo derramado aqui entre os gentios. Eu vou pedir, por gentileza, Lindaiane, se você puder pegar Luísa para ficar no cantinho dela. Eu olhei tanto para Lindaiane, mas tive que falar. Acho que eu olhei umas 3 vezes para Lindaiane, mas acho que ela não percebeu, eu tive que falar. Desculpa, viu? Pronto, Luísa, você fica aí quietinha, tá bom? Ouvindo a mensagem. Meus irmãos, a gente olha para esse texto, a gente vê, portanto, a descida do Espírito Santo entre os gentios aqui na casa de Cornélio. A gente olha para esse texto, nós percebemos o cumprimento das promessas de Cristo. O Espírito Santo chegando também entre os gentios e convertendo a vida de gentios. Para quem não sabe, os gentios são aqueles que não fazem parte da nação de Israel, que não é judeu. Todo aquele que não é judeu, naquele tempo, para aquela cultura, é um gentio, ou seja, não faz parte da nação de Israel. O evangelho, portanto, está se espalhando e agora atingindo especificamente os gentios. Por que os gentios? Porque, irmãos, o centurião, conforme está descrito aqui no capítulo 10, ele é um gentio, ele não é um judeu. Não somente ele, mas também os da sua casa, os das suas famílias, os seus amigos, os seus mais íntimos, eles não fazem parte da nação judaica, eles não são judeus, eles são gentios. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 10. Morava em Cesareia o homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ou seja, era um soldado, era um chefe, não é? Ele era um líder, ele era um político, era um homem renomado que estava morando em Cesareia, mas que fazia ali uma missão, né? Era um centurião da corte chamada italiana, ou seja, era um homem de um patamar diferente dos outros, estava ali cumprindo uma missão, né, dada por Roma, estava ali de fato representando nesse texto aqui o povo gentílico. E o texto então mostra que esse centurião Cornélio teve então uma visão do anjo do Senhor falando e pedindo para chamar um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro. Ele então pede para os seus ir lá na cidade de Jope, convidar Pedro. E nesse meio termo, então, Pedro tem uma visão. E nessa visão ele vê vários animais, conforme diz o texto aí no versículo 9 ao versículo de número 16. E ele está com fome e o texto diz que ele não deve comer, ele não deve tocar nesses animais. Eram animais comuns e imundos para a cultura hebraica, para os judeus. Veja especificamente a visão no versículo 11. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E aí diz o texto que ele é ordenado para pegar, só que ele não quer, porque ele diz que são animais impuros, imundos, que não faz parte dos animais e das comidas lícitas para o povo judeu comer, mas o anjo diz, vai, come, porque aquilo que Deus purificou está purificado, vai, então toca, porque aquilo que Deus tocou, purificou, está purificado. E aí então, é justamente nesse momento que aqueles enviados de Cornélio chegam na cidade de Jope, leva então Pedro, porque Pedro também tem a visão, e nessa visão diz que esses homens iriam chamá-lo, e ele vai juntamente com essas pessoas que Cornélio pediu, chega então na casa de Cornélio, Cornélio diz o que aconteceu, Pedro então prega o evangelho, e o Espírito Santo, portanto, desce sobre a vida de Cornélio e dos seus ali que estavam ouvindo o evangelho. E então Pedro pede para que haja o batismo daqueles homens que se converteram ao Senhor Jesus.
daqueles homens que receberam o Espírito e foram convertidos por Deus. Algumas coisas, irmãos, algumas verdades nós podemos tirar desse texto. Verdades relacionadas à conversão de Cornélio, verdades que, sem sombra de dúvida, nos ensina acerca do Evangelho. E a primeira verdade, irmãos, é que ser religiosamente sincero não é suficiente para alguém ser salvo. Ser religiosamente sincero não é suficiente para alguém ser salvo. Porque veja o que diz o texto aí no capítulo 10, versículo 4. Vamos ler juntos? Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Veja, era um homem religiosamente sincero, que praticava boas obras, que praticava orações, que praticava aquilo do ponto de vista da religião, né, algo bom. No entanto, a sua religiosidade, a prática das suas boas obras não eram suficientes para a salvação da sua vida, para a salvação da sua alma. Até porque, quando a gente olha para o final do capítulo 10, diz então que Pedro pregou o Evangelho, no versículo 34 ao versículo 43, e que o Espírito Santo desceu sobre a vida de Cornélio, no capítulo 10, versículo 44 ao 48. Ou seja, Cornélio era alguém religiosamente sincero, era uma pessoa que tinha boas práticas, era uma pessoa que orava, era uma pessoa que dava esmola, mas era uma pessoa que não tinha o Espírito Santo. Era alguém que não tinha sido ainda transformado por Jesus Cristo. Era alguém que não tinha conhecido ainda a verdade do Evangelho do Senhor Jesus. Ele dava esmola, ele praticava a sua religião, no entanto, não tinha a presença de Deus em seu coração, não tinha a presença do Espírito Santo em sua alma, não conhecia o Evangelho, porque foi necessário Pedro pregar o Evangelho, foi necessário Pedro explicar quem era Jesus para Cornélio, e então depois disso foi que o Espírito Santo desceu sobre a sua vida, e ele foi então batizado com o Espírito Santo, se converteu e foi batizado nas águas, conforme lemos aí o versículo 48. Era alguém religiosamente sincero, de fato, praticava a religião, mas não tinha conversão. Não tinha conversão. Meus irmãos, não adianta a gente se apegar apenas às coisas da religião, às práticas da religião, a ajudar os necessitados, ajudar o pobre, fazer coisas boas no sentido da religião, do ponto de vista da religião, aquilo que religiosamente é louvável. Não adianta a gente se apegar somente às coisas externas, às coisas externas da religião, porque esse homem era apegado, no entanto, não tinha a presença de Deus em seu coração. No entanto, não tinha ainda a conversão. Meu querido irmão, se não houver a conversão através da mensagem genuína do Evangelho, não há verdadeiramente transformação. Se não houver a presença do Espírito Santo no coração, a pessoa pode participar da igreja, a pessoa pode praticar a religião, a pessoa pode ajudar os necessitados e pobres, as pessoas podem até mesmo serem batizadas, mas se não houver o entendimento do Evangelho, a transformação de vida atuada pelo Espírito Santo no coração, não há transformação, não há conversão. Ser religiosamente sincero não é suficiente para alguém ser salvo. Vir para a igreja não é suficiente para alguém ser salvo. Ser batizado não é suficiente para alguém ser salvo. Dar o dízimo, dar a oferta não é suficiente para alguém ser salvo. Participar dos cultos não é suficiente para alguém ser salvo. Claro, nós devemos contribuir na igreja, sim. Nós devemos participar dos cultos, sim. Nós devemos ofertar, dizimar, sim. Nós devemos nos submeter ao batismo, sim. Mas confiando em Jesus Cristo, entendendo o propósito dessas verdades que apontam para Cristo, compreendendo que a verdadeira transformação nos leva para essas coisas e não o contrário. Não deve ser o contrário.
mas é conhecendo o Evangelho, é sendo batizado com o Espírito Santo, que então a gente vai praticar as boas obras. Que então a gente vai participar da igreja, vai participar do culto, vai orar, vai cantar louvores, vai participar dos meios de graças, vai dedicar tempo de oração e de estudo durante a semana, vai participar dos cultos dominicais, mas tudo isso como reflexo de um entendimento do Evangelho, como reflexo de uma verdadeira conversão operada pelo Espírito Santo. Segunda verdade, meus irmãos, aonde o Evangelho da paz chega, os preconceitos caem por terra. Aonde o Evangelho da paz chega, os preconceitos caem por terra. Nós estamos diante de um texto que é fundamental para nós compreendermos o Evangelho chegando entre os gentios. Você lembra do que diz a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Aqui, irmãos, é a transição do judeu para o grego, do povo hebreu para os gentios. Essa transição não simplesmente apresentada pelo apóstolo Paulo, porque Paulo foi chamado no capítulo 9 para ser pregador entre os gentios, mas essa transição apresentada por Pedro. O Pedro que confessou Jesus dizendo, tu és o Cristo, e Jesus dizendo, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, está representando a igreja. Pedro representa a igreja entre Jerusalém em Atos capítulo 2. Pedro representa a igreja entre os samaritanos em Atos capítulo 8 e 9. Pedro representa agora a igreja entre os gentios em Atos capítulo 10. E isso foi muito importante para Pedro, porque Pedro era o quê? Era um judeu. Pedro fazia parte de toda aquela cerimônia judaica, de todo o legalismo judaico. E o texto, portanto, apresenta uma instrução acerca da visão que Pedro recebe, dizendo que ele poderia sim tocar naqueles animais que a lei judaica não permitia. Olha aí para o texto, versículo de número 12, capítulo 10, versículo 12. Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se, versículo 13, uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Por que Pedro diz isso? Porque Pedro é um judeu, de cultura judaica. E o judeu não poderia comer, nem tocar em répteis da terra, quadrúpedes, aves do céu. Era proibido na lei judaica. Mas então, o texto diz, versículo 15, segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Veja, a imagem da visão de Pedro é como se um lençol, estivesse saindo dos céus, descendo à terra, trazendo então esses animais, toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. A voz diz, mata e come. Pedro diz, não posso tocar nem comer de modo algum, Senhor, porque jamais vou tocar e comer em animais comum ou imundo. A voz novamente falou pela segunda vez, porque Deus purificou, não consideres comum. Isso acontece. Ou seja, é uma mudança de transição cultural, não é? De uma forma física, de uma forma comum, notória, Pedro então poderia agora comer esses animais que anteriormente na antiga aliança eram proibidos. Porque o que Deus purificou, está purificado.
Certa vez me perguntaram assim: pastor, o senhor come buchada de bode? Eu disse: eu como, é bom demais, irmão. Não, mas tem sangue, tem um negócio lá. E a Bíblia, no Antigo Testamento não proíbe, né? Comer sangue, essas coisas, né? Eu digo que Deus purificou, está purificado. Está purificado. Nós não estamos mais debaixo daquelas leis cerimoniais e civis de Israel da antiga aliança. Nós estamos agora debaixo dessa nova revelação. Cumpriu o seu papel? Cumpriu. E esse papel no Antigo Testamento de proibir, não é, tocar em certos animais e comer certos animais, era plano de fundo para uma revelação posterior, e essa revelação posterior apresentada aqui em Atos capítulo 10. Porque o texto não está tratando especificamente se a gente deve comer ou não certos tipos de alimento. Mas o texto está tratando daquilo que para o judeu era impuro. E o que era impuro para o judeu, do ponto de vista da salvação? Após Pedro ter essa visão, ele vai para a casa de quem? Cornélio. Cornélio era judeu ou gentio? Gentio. E Cornélio, por ser gentio, era considerado o que para os judeus? O impuro. O imundo. O texto não está tratando especificamente, então, acerca do que nós devemos comer ou se podemos comer. Não é isso, embora há uma explicação também para isso. No entanto, o texto vai mais a fundo. E o texto aqui está revelando a verdade de que aquela visão de que Deus purificou esses animais que para os judeus eram impuros e agora está purificado, está simbolizando a entrada de gentios que anteriormente eram impuros e agora são purificados pelo sangue de Cristo Jesus. São purificados pelo sangue de Cristo Jesus. Nós somos esses gentios. Cornélio está aqui representando a nossa vida, a entrada do evangelho no mundo gentílico. Nós somos esses animais impuros, considerados impuros, mas que, conforme diz o texto, ao que Deus purificou, não consideres impuro ou comum. Nós somos, portanto, alvos da graça de Deus e dessa purificação que acontece mediante o sangue de Jesus Cristo. Esse preconceito, portanto, contra os gentios é agora repreendido pelo Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz chega na casa de Cornélio e os preconceitos caem por terra, porque Cornélio é, irmãos, um gentio. O versículo de número 17 até o versículo de número 43 é Pedro indo à casa de Cornélio e pregando o evangelho para Cornélio, para os seus familiares, para os seus mais íntimos, que eram todos gentios. Logo Pedro, irmão, que para alguns poderia ser considerado alguém preconceituoso para com o judeu, para com os gentios. Alguém que talvez não tivesse tanta abertura assim para os gentios. Mas não é isso que a gente vê no livro de Atos. A gente vê sim Pedro dedicando muito tempo a Jerusalém, mas a gente vê Pedro indo para Samaria, a gente vê Pedro indo para a cidade de Jope, a gente vê Pedro indo para a cidade de Lida e Sarona. A gente vê Pedro indo para as cidades consideradas gentílicas também. Volta para Cesareia e prega o evangelho na casa de Cornélio, um centurião gentílico. Meus irmãos, os nossos preconceitos, eles precisam cair diante do evangelho. Se os judeus tinham preconceitos para com os gentios, e os judeus convertidos a Cristo agora entendem que os gentios também podem serem
convertidos pelo poder do Espírito Santo e entrarem dentro da igreja, assim também nós não podemos ter preconceito algum por aqueles que são diferentes de nós. Nós não podemos achar que a porta da igreja está fechada para um tipo de gente. Nós não podemos achar que a porta da igreja está fechada para um tipo de pessoa diferente da gente. Nós não podemos achar que a porta da IPBU está fechada para uma pessoa que talvez foi mal vista na sociedade, uma pessoa que talvez passou por grande dificuldade e problemas. Nós não podemos colocar no nosso coração, nem na prática cristã, algum tipo de preconceito. Pelo contrário, nós podemos sim acreditar que o Evangelho transforma. Nós podemos sim acreditar que o Evangelho converte vidas. Nós podemos sim acreditar que Deus muda as pessoas e traz ao coração delas uma novidade de vida, emancipada, agraciada, santificada pelo Espírito Santo. Nós não podemos, portanto, fechar as portas. Nós não podemos, portanto, deixar as pessoas de lado. Essas pessoas que Deus tem transformado e chamado também aqui para a igreja. Nós precisamos, irmãos, assim como Pedro, deixar os nossos preconceitos e abrir os nossos braços e receber a todos aqueles a quem Deus chamar, a quem Deus transformar, a quem Deus mudar. Nós precisamos ser espirituais nesse sentido, de entender a vontade de Deus, a verdade de Deus e agir de acordo com a vontade do Espírito Santo, com a vontade de Deus. Isso é muito importante para nós como igreja. Eu digo isso porque a nossa igreja está crescendo. E seria tão bom, irmãos, que todos os nossos líderes e irmãos das equipes estivessem aqui nos cultos de doutrina para aprender, entender e serem capacitados na igreja que nós estamos plantando, porque isso é um assunto muito importante para mim, para você, para nós que estamos plantando aqui a igreja. E também para você que está chegando. A igreja está crescendo. Éramos 42 pessoas em abril desse ano. Em julho chegou mais 69. Depois chegou mais 12, mais alguns no mês de julho. Agora, em dezembro, chegaram 42 pessoas. Somos, irmãos, 169 membros aqui na igreja, entre comungantes e não comungantes, adultos e crianças. Já temos uma classe de espera para o próximo discipulado, 2024. Já temos aí em média de 10 irmãos, 7 a 10 irmãos, esperando para começar a classe de discipulado. E gente nova convertida, que será batizada, adultos que serão batizados, que vão professar a sua fé em Jesus Cristo. Sem sombra de dúvida, quando a gente for iniciar a classe de discipulado do próximo ano, certamente vai chegar mais gente. A média provavelmente vai ser em torno de 40 e 50 pessoas. Porque Deus tem chamado, essa tem sido a média. Porque Deus tem chamado. E a igreja está crescendo, a igreja está aumentando em número. O que é que a gente deve fazer como igreja? Nós precisamos receber bem a todos aqueles a quem Deus chamar. Não, pastor, mas fulano de tal é diferente de mim. Não, pastor, mas fulano de tal tem um histórico completamente diferente do nosso. Não, mas pastor, fulano de tal gosta de certo estilo de música. Não, mas não podemos receber por causa disso, por causa daquilo. Não, o número de gente pode gerar um certo tipo de numerofobia. E se a gente não tiver cuidado, a gente pode ter fobia com números. Tá bom. E se chegar alguém diferente? E se chegar alguém que possa, talvez, criar algum problema? É claro, meus irmãos, que a gente deve ter sabedoria, amém? Devemos ter sabedoria. É claro que a gente não recebe qualquer um como membro na igreja. Se passa por um discipulado, se passa por uma avaliação, é avaliado pelos irmãos da mesa, representando o presbitério aqui, é avaliado por mim, para depois ser recebido. Claro que a gente tem que ter sabedoria, mas também a gente não pode fechar os nossos braços, o nosso coração para aqueles que estão chegando. Nós não podemos ser indiferentes para aqueles que estão chegando. Nós não podemos ser preconceituosos. Não, pastor, eu não sou diferente.
Eu não sou indiferente, eu não sou preconceituoso. Você fala com as pessoas que chegam? Você se importa com as pessoas que chegam? Pedro foi visitar, você visita as pessoas que chegam? Você, como igreja, cuida das pessoas que chegam? Talvez no contexto de hoje seja muito difícil visitar, mas você manda uma mensagem para as pessoas que chegam, para os novos que estão chegando? A tua indiferença muitas vezes mostra o preconceito que existe dentro do seu coração. De não se abrir, de não acolher, de não receber. Meu querido irmão, que essa realidade possa ser diferente no nosso meio, a começar em minha vida. Que possamos juntos como igreja receber todos, que possamos juntos como igreja acolher todos, que possamos juntos como igreja policiar o nosso coração, repreender toda indiferença, todo preconceito, para abraçar as pessoas que chegam, porque Cristo abraçou essas pessoas, porque Cristo transformou essas pessoas. Quem somos nós para fazermos diferentes? Nós precisamos, irmãos, acolher todos, porque foi isso que Pedro fez. A última verdade, querido, a evangelização é uma tarefa humana e não dos anjos. A evangelização é uma tarefa humana e não dos anjos. Porque na narrativa de Lucas a gente percebe o anjo falando na visão com Pedro, o anjo falando na visão para Cornélio, mas quem evangeliza Cornélio? Pedro. Veja aí o versículo 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. E por aí, irmãos, ele vai pregando o evangelho para Cornélio. Veja, o anjo não poderia fazer isso? Porque o anjo se revela para Cornélio aí, logo no primeiro momento do texto, versículo 1 ao versículo 8. Versículo 3. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Depois Pedro tem a visão. Só depois é que Pedro vai na casa de Cornélio pregar o evangelho para ele. Por que o anjo não pregou o evangelho logo para Cornélio e mudou de uma vez logo essa história? Por que será que o anjo não anunciou logo Jesus Cristo? Em vez de Pedro ter que ir lá na casa de Cornélio. Por que o anjo teve que falar com Pedro, depois, anteriormente, falar com Cornélio, depois com Pedro? Ele poderia logo falar o evangelho para Cornélio. Mas por que o anjo não fez isso? Porque a evangelização não é uma tarefa de anjos. A evangelização é uma tarefa humana. É uma tarefa da igreja. E Deus está aqui nessa noite dizendo para você: é você que tem essa tarefa de evangelizar. É você que tem essa tarefa de falar dele, do evangelho. De Cristo. Para a sua família, para os seus, para os da sua casa. Para os seus irmãos, amigos, para os seus conhecidos. Essa tarefa é sua. Não negligencie a tarefa de falar do evangelho. E então, irmãos, o Espírito Santo desce sobre os gentios. É o que está registrado aí no versículo 44 ao 48. Primeiramente, o Espírito Santo desce entre os gentios e logo depois eles são batizados nas águas, conforme o versículo 48. Que é justamente isso que acontece na conversão. Aqueles que creem porque foram batizados com o Espírito Santo. Se cremos, foi porque o Espírito Santo nos chamou para crer. E depois então acontece o batismo nas águas.
depois acontece esse selo da água sendo derramada sobre a cabeça daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Pedro foi um instrumento fundamental nesse momento. No entanto, ele não é Deus. Porque diz o texto, irmãos, que Cornélio, ao ver Pedro, se ajoelha e o adora. No entanto, Pedro diz para Cornélio: levanta, porque eu sou um homem como tu. O único que deve ser adorado é Jesus Cristo de Nazaré. Fiquemos de pé e vamos orar.